E é verdade, as pessoas demoram muito para buscar a ajuda de um profissional psicólogo. E eu acredito que seja muito a respeito daquele preconceito de se dizer eu não estou doente, psicólogo é coisa de gente louca. E muito pelo contrário, né, Carmo? A ideia de se procurar um profissional psicólogo e mesmo um profissional psiquiatra é que eu não fique doente. Seria muito mais a tentativa, eu falo isso pela psicologia, né? É uma tentativa muito maior de um autoconhecimento como uma forma paliativa e preventiva de não adoecimento mental, ou seja, adoecimento psicológico. Em quais momentos da vida ou da situação emocional ou psicológica o homem ou a mulher precisam procurar um psicólogo? Carmo, eu continuo batendo sempre nessa tecla. Ouvintes, procuremos ajuda psicológica enquanto estamos bem, enquanto somos jovens, enquanto ainda temos maleabilidade mental, maleabilidade psicológica para retomarmos um caminho diferente, para mudarmos perspectivas talvez tão cristalizadas que nos façam sofrer. Procuremos ajuda antes do adoecimento. Repito algo que talvez fique até redundante. Procure ajuda antes do adoecimento, porque depois de doente, a ajuda talvez seja tarde. Não deixe para depois a ajuda psicológica. A psicóloga, a psicanalista, o profissional da área psicológica, ele vai trabalhar com você de modo a te fazer conhecer melhor, te preparar melhor para todas as situações de enfrentamento emocional, de enfrentamentos psicológicos. Coisas básicas, como a vida familiar. Problemas familiares que todas as famílias têm: tristeza, perda do sentido da vida, desinteresse por tudo, mudanças drásticas no sono, no apetite, raiva, desesperança, sentimentos de vingança, ódio. É possível restabelecer a paz interior com a ajuda de um profissional? Isto mesmo, Carmo, exatamente, é isto, essa é a ideia. Todos esses problemas familiares, hoje em dia está muito comum uma pessoa ter variação de humor. Isso não é bipolaridade, lógico, procure um profissional psiquiatra, um neurologista, um médico. Mas, muitas vezes, essa tristeza que nós vivemos é falta de autoconhecimento. E quantas pessoas perdem o desejo de viver, têm picos de ansiedade que ou tiram o sono, ou tiram o apetite, ou fazem com que a pessoa fique com muito sono, ou com muita fome. São sempre aqueles ápices. Ou seja, ou eu estou muito, ou eu estou completamente sem. Ou eu estou com muito apetite, ou completamente sem apetite. Quantas e quantas pessoas sustentam ódios, raivas, mágoas durante toda uma vida? É óbvio que o psicólogo, a psicóloga, não vai te tirar essa raiva, mas vai fazer você entender melhor os acontecimentos. Talvez você vá dizer assim, ouvinte, mas eu sei o que aconteceu, eu estava lá, eu ouvi palavra por palavra. Tá, você ouviu, mas vamos entender, não basta ter rancor, não basta ter raiva, tem que se entender o que aconteceu. Eu sempre gosto de repetir, a gente não tem raiva, a gente tem memória. E essas memórias, quanto mais passa o tempo, mais eu começo a movimentá-las dentro de mim, dando os meus acordes àquilo que foi falado. Aquilo que aconteceu, eu dou as minhas próprias nuances, que a minha memória, os meus sentimentos, ou seja, a minha raiva e meu ódio, vão começando a fazer aquela situação que passou tornar-se periclitante, tornar-se algo perigoso para minha própria saúde mental. Ou seja, procure
uma ajuda psicológica para coisas simples, como a sua convivência dentro da sua casa. Zé, eu sou muito nervoso. Não sei se você é ou você está. É diferente. De repente, você fazendo uma boa análise, você descobrirá que estes seus rompantes de raiva, de nervoso, nada mais, nada menos é do que você repetir situações do passado, estando agora numa contingência, numa vida completamente diferente. Aquilo que eu sofri com meu pai, eu repito com meu filho. Aquilo que eu vivi, talvez, com a professora, com a minha mãe, com a minha responsável, com a minha cuidadora, eu repito hoje com a minha esposa. Então, fiquemos atentos. Quantas e quantas mulheres não vivem bem com os seus maridos porque não têm boas memórias do pai? José Benedito de Túlio. Quer dizer então que um passo corajoso é em direção à terapia para construir uma nova vida emocionalmente saudável e gratificante? Carmo, exatamente. Uma vida saudável emocionalmente, ela vai se tornar plena. É como você acabou de falar, gratificante. Carmo, como é bom quando você consegue compreender tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Uma pessoa que me distratou, a partir de uma boa terapia, a partir de um autoconhecimento, essa pessoa simplesmente tornar-se-á alguém que fez algo que ficou no passado. Não tenho que sofrer no presente, não preciso sofrer e me anular no futuro. Por isso eu digo, não puxando a sardinha, como diz o clichê, para o meu lado de psicólogo mesmo, porque eu não sou daqui de Jaboticabal enquanto psicólogo, eu trabalho lá em Bebedouro, falo para vocês aqui de Jaboticabal, procure uma psicóloga, um psicólogo, uma psicanalista, para que você se encontre, seja pleno, seja vivo, seja... Eu vou ficar com esse termo, seja pleno. Pleno é não se contentar de contente, né? Como dizia a música. É um contentar-se de contente, né? Puxa vida, como eu tô feliz, como eu entendo hoje as coisas que me faziam sofrer no passado. Então, procure, tenha essa coragem de procurar ajuda profissional de um psicólogo, de uma psicóloga. Por que o senhor escolheu também essa profissão de psicólogo? Carmo, penso que, assim como todos nós já nasçamos com as nossas aptidões, ou quem preferir vocações, mas nós precisamos ir depurando, nos capacitando. Por exemplo, você nasceu com uma bela voz, a gente costuma dizer a voz de radialista, mas você tem que se atualizar, estudar todos os dias para ser um bom jornalista. E assim, eu penso que, mesmo tendo nascido com a capacidade de ouvir, a capacidade auricular de ouvir o semelhante, que tantos anos usei como ministro ordenado, ainda uso, né, como ministro presbítero, eu tive que ir atrás do curso de psicologia para bem atuar como um ouvinte capacitado. E assim foi que descobri que, muito mais do que um ministro, eu podia ser um psicólogo. E assim eu fui atrás da profissão, eu fui me preparar. E eu costumo dizer que um bom profissional nunca para. Assim como você todos os dias tem que ler jornais, tem que se atualizar nas notícias, pela aptidão, pela vocação. Me admira muito você, a criatividade de atuar como jornalista. E a mim coube ir atrás de estudo, faculdade, cursos, e nunca parar nesta profissão, que é ser psicólogo. Então, eu sempre imagino isso, né? De que exista a vocação, que é a aptidão que eu tenho para atuar como profissional, mas também tem que ter o preparo, o estudo
através de profissionalizar aquilo que, vamos dizer, o Deus nos deu, não é? E assim foi que me tornei psicólogo. Como é ser psicólogo? Nossa, Carmo, que pergunta difícil. Como é ser psicólogo? Carmo, eu imagino que ser psicólogo é ser o José Benedito. Eu não me imagino sendo outra coisa. E é muito interessante porque até mesmo como ministro, como presbítero, eu sou muito psicólogo, né? Mesmo falando de Deus, eu utilizo muito da psicologia na minha fala. E aquilo que eu disse, né? A questão de ter as aptidões. Eu não sou um psicólogo padre, eu sou um padre psicólogo, ao mesmo tempo um psicólogo padre, e assim isso vai alternando e existindo dentro de mim. Então, é essa característica que é própria, acho que de todo profissional. Não tem como você, sentado à mesa num almoço, deixar de ser o Carmo Leonildo jornalista, conversando. Acho que até mesmo dentro da igreja, Carmo, eu imagino você como religioso também acabe tendo uma audição jornalística, essa audição aguçada. E a mesma coisa acontece comigo, não tem como separar quando eu estou numa festa. E é engraçado que as pessoas dizem assim, Zé, que coisa chata, né? A gente está aqui falando sobre psicologia. Não, para mim é muito gostoso. Ou mesmo quando eu estou sentado à mesa, alguém me fala sobre religião, eu adoro, é a minha vida. Religião e psicologia é a minha vida, né? Então, eu gosto muito. Então, eu sou um psicólogo padre, um padre psicólogo, e isso alterna e vive dentro de mim, e é o que eu sou, né? É gostoso você fazer o que gosta, né? Porque se você trabalha com o que gosta, você não trabalha nunca, porque você vive daquilo e faz aquilo que gosta, né? Então, acho que eu sou psicólogo e sempre fui, porque, como eu disse e repito, são aptidões que a gente profissionaliza e que ecoam durante toda a nossa existência, né? Acho que é isso, Carmen. O senhor tem algo mais para acrescentar nessa conversa nossa dentro do seu quadro Acreditar Faz Bem? Carmo, eu só posso agradecer. Aquilo que eu posso dizer hoje para vocês é simplesmente obrigado. Obrigado à família 101, obrigado à equipe do Jornal 101, obrigado a você, Carmo Leonildo, pela possibilidade de abrir as portas aqui do seu espaço no jornal, da rádio, para que um psicólogo venha falar todas as sextas-feiras o quanto é importante conhecer-se. Então, ouvintes, aproveitem e procurem um psicólogo, não quando estiver passando por um problema. Procurem um psicólogo para partilhar, talvez, essa alegria para que seja duradoura. Procurar uma ajuda profissional psicológica para que você se mantenha saudável mentalmente.